Hoje o tema é forte. A gente vai mergulhar numa proposta audaciosa e numa crítica muito contundente que foi dirigida diretamente ao presidente do Brasil. O assunto é uma das nossas feridas mais abertas, o sistema prisional. Uma fonte que não economiza nas palavras e que exige nada menos que uma transformação radical. Vamos entender isso em detalhes. Olha, a análise já começa com um toque bem pessoal, bem calculado. Ela lembra os 580 dias que o presidente Lula esteve preso, não só para criar uma conexão, mas para cobrar uma compreensão que, segundo o autor, nenhum outro político tem. A mensagem é bem clara. Se tem alguém que sabe o que é uma cela, é ele. Então, não há espaço para desculpas. E com essa base pessoal estabelecida, a fonte lança a sua pergunta central. É uma acusação direta, na verdade, de que o sistema prisional não é só ineficaz, mas sim uma máquina feita de propósito para gerar lucro para um grupo pequeno, transformando vidas em mercadoria. É a partir daqui que todo o argumento se desenrola. Então, a primeira parte do argumento se apoia totalmente nessa questão pessoal. Quem escreve não se posiciona como um analista de escritório, sabe? Mas como alguém que observa o Brasil real, lá da base. Isso faz com que a crítica não seja só um argumento, mas um testemunho direto, visceral. Ok, depois de criar essa conexão mais humana, o argumento vai direto para o bolso, para o coração financeiro do problema. A fonte se propõe a desvendar o que ela chama de indústria do bilhão, mirando na estrutura econômica que existe por trás dos serviços prisionais privatizados, a começar pela comida. E o primeiro número que aparece, olha, é de cair o queixo. A alegação é que em apenas 4 estados o sistema gasta R$ 1 bilhão por ano com contratos privados só de alimentação. Com esse dado, a fonte lança uma pergunta fundamental. Para onde está indo todo esse dinheiro público? E o argumento fica ainda mais específico. Esse é o valor mensal que, segundo o texto, é pago a um empreiteiro para manter uma única mãe presa. E o ponto crucial é ociosa, sem fazer nada. A crítica aqui é que isso não é política social, mas sim uma transferência de renda direto para o setor privado. Então chegamos no ponto central. O texto apresenta uma escolha bem clara na mesa. De um lado, o modelo de hoje, que é descrito como uma transferência de dinheiro público para o lucro de intermediários que não produzem nada, e do outro lado, uma alternativa radical, usar esses mesmos recursos para investir em produção industrial dentro dos presídios, liderada pelo próprio Estado. Mas o texto vai além, argumentando que o custo desse sistema não se mede só em reais. Agora, o foco muda do financeiro para as consequências humanas, mostrando como o prejuízo vai muito além do dinheiro, afetando diretamente famílias e o futuro do país. O texto destaca o número de mulheres encarceradas. 30 mil. Pensa só, são 30 mil vidas que, segundo a fonte, estão sendo mantidas numa ociosidade forçada, um potencial humano completamente desperdiçado. E o efeito disso, claro, se espalha para fora dos muros. A fonte afirma que 50 mil crianças ficam em situação de vulnerabilidade porque suas mães estão em um sistema que não oferece qualificação profissional, mas que, nas palavras exatas do texto, apenas ensina revolta. A imagem usada é de uma simplicidade poderosa. Mãos paradas. Essa expressão resume a crítica central, um enorme contingente de mão de obra que poderia estar produzindo, aprendendo, se reintegrando, mas que é deliberadamente mantido inativo. E o texto não fica só na crítica. Ele aponta o que essas mãos paradas poderiam estar fazendo. Em vez de o Brasil importar produtos simples da China, o argumento é que essas mulheres poderiam ser treinadas em tecnologias modernas, como impressão 3D e programação de máquinas, suprindo demandas nacionais e construindo um futuro. A partir daqui, a análise se volta para a solução. É apresentada uma proposta ambiciosa que visa transformar o sistema prisional de um passivo, uma despesa, em um ativo estratégico para a nação. O conceito central da proposta é a UPN, a Unidade de Produção Nacional. A ideia é, literalmente, converter cada presídio em uma fábrica industrial sob controle do Estado, mudando completamente o propósito da instituição. E o plano para isso é detalhado em 4 passos. Começaria com o Exército através do seu Departamento de Ciência e Tecnologia, treinando essa força de trabalho. O objetivo seria produzir itens estratégicos como peças para ferrovias e até drones, e, no processo, reindustrializar o Brasil a partir de suas celas. A ideia é transformar o imposto que hoje é despesa em um investimento em soberania nacional. Vamos agora para a conclusão do texto, que é apresentada não como uma sugestão, mas como um ultimato.
A linguagem aqui fica ainda mais dura, apresentando uma escolha sem meio-termo para o governo. Essa citação direta resume a acusação final. O silêncio do governo sobre a proposta é interpretado não como indecisão, mas como conivência com o sistema atual, que, segundo a fonte, lucra com a miséria humana. E aqui está a base ideológica desse ultimato. A fonte se afasta da ideia de assistência social e reivindica empoderamento econômico. A demanda não é por ajuda, mas por controle sobre as ferramentas de produção. E a escolha final é colocada de forma bem direta, preto no branco. De um lado, os interesses privados dos empreiteiros de quentinha. Do outro, a visão da fonte de uma soberania industrial do proletariado. É uma convocação para que o presidente Lula tome uma posição clara. E terminamos com esta pergunta, que encapsula toda a ideia radical que foi apresentada. A fonte não apenas critica o sistema prisional, mas o reimagina como um motor para o desenvolvimento industrial. Uma proposta que desafia o presidente a olhar para a cela não com a memória do passado, mas com uma visão de futuro para a soberania do país. Uma ideia que, sem dúvida, deixa muito a se ponderar.